pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Agora temos a resolução de exercícios sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Eu espero que vocês já tenham passado pela parte teórica para conseguir resolver as questões de prova. Então, vamos de fato ver como pode ser cobrado no seu concurso. Vamos lá? Número 1 é 2022, banca Quadrix, cargo de orientador educacional. Então, foi o último efetivo que tivemos. Então, texto associado. Não há nenhum lado bom por onde começar. É preciso começar por todos os lados ao mesmo tempo. Mas toda grande criação na área da vida parece-nos logicamente impossível antes e às vezes até depois do seu aparecimento. Aqui foi digamos, um breve texto associado aí ao Morim, né? Teórico Morim. Com base no texto acima, julgue o item. Enquanto o princípio epistemológico, a interdisciplinaridade aproxima campos de conhecimento por eixos temáticos. Olha só, vimos lá. Na busca relacional pelo sentido de unidade e todo. Enquanto princípio metodológico, existe o diálogo não somente entre as áreas, mas também entre os professores, ampliando as aprendizagens e experiências nesse sentido. Como se refere às práticas pedagógicas? Tais princípios podem ser aplicados ao planejamento das disciplinas, não sendo possível, entretanto, sua aplicação ao planejamento do currículo escolar. Então, aqui ele está falando que a interdisciplinaridade ela vai aproximar vários campos do conhecimento, não somente as áreas, vai ter diálogo entre as áreas, mas também entre professor, ampliando as experiências, as aprendizagens, como se refere às práticas pedagógicas. Tais princípios podem ser aplicados ao planejamento das disciplinas, a interdisciplinaridade também ela vai estar presente nos planejamentos das disciplinas, não sendo possível, entretanto, olha só, está dizendo que não é possível aplicar o planejamento do currículo da escola. Então, aqui a questão ela fica errada, porque a interdisciplinaridade ela vai sim estar presente no planejamento do professor, mas antes disso, ela tem que estar presente no planejamento escolar da escola. Então, ela tem que estar presente na proposta pedagógica. Como vimos na nossa aula teórica, né? Vimos que está presente sim. Né? Então, aqui a nossa questão, ela vai ficar errada. Que eu coloquei certo, mas vai ficar errada, porque aqui está dizendo que não é possível aplicar dentro do planejamento da escola. E é possível sim, ok? Então, número 2, ano 2022 também, para professor efetivo, né? Atividades acerca da interdisciplinaridade, julgue o item. A interdisciplinaridade na educação favorece novas formas de aproximação da realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das comunidades humanas. Vamos ver só. Então, a disciplinaridade, além da educação, ela vai favorecer, sim, essa aproximação com a realidade social. Né? E em que momento que ela vai fazer essa aproximação? Justamente quando vai estar vinculado ali com os temas transversais que falamos, né? Sobre os temas transversais, que devem estar vinculados com a realidade do educando, aquela situação toda que o educando está presenciando e todos aqueles temas sociais vivenciados na sociedade contemporânea. Então, todos esses temas também vão estar presentes dentro da interdisciplinaridade. Então, aqui a nossa questão ela vai ficar correta. Questão número 2, ano 2022, para o cargo de analista em gestão educacional e pedagogia. A multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade se propõem a oferecer alternativas aos modos de pensar e fazer da ciência, disponibilizando formas de investigação científica que atendam às necessidades de compreensão de fatos e fenômenos em toda a sua complexidade,
Com relação a esse assunto, julgue o item a seguir. Então, aqui ele deu um breve resumo falando que serve, né, essas abordagens aí. A multidisciplinaridade, então ele está falando da multidisciplinaridade. Primeiro eu tenho que conhecer. A multidisciplinaridade são muitas, né? Muitas disciplinas. Só que aqui as disciplinas elas não conversam. Elas não interagem. Aqui é cada um no seu quadrado aqui, ó. Português, matemática, ciências. Cada uma ela não vai interagir umas com as outras. Cada uma fica separadinha ali, fica no seu horário separado. Nenhuma pode ser trabalhada em horário diferente, não. Então, a multidisciplinaridade ela é mais desenvolvida na teoria tradicional. Ela é fortemente vinculada à teoria tradicional. Então, a multidisciplinaridade corresponde à busca da integração de conhecimentos por meio do estudo de um objeto. Aqui, ele me disse que a multidisciplinaridade vai estudar por meio do estudo de um objeto. Na verdade, todas elas, a multi, a inter, a pluri, a trans, todas elas vão estar voltadas para o conhecimento por meio do estudo de um objeto. Por isso que se chama abordagens epistemológicas do objeto de conhecimento, por conta disso. Todas elas vão estar ali estudando por meio de um objeto, né? Seria objeto são as disciplinas ali, os conteúdos. Então, nossa quarta questão fica correta. Nossa quarta questão, ainda sobre o cargo de analista em gestão educacional, vai falar o seguinte: a multipolaridade, a Intertan, propõe oferecer alternativas ao modo de se pensar e fazer a ciência. Vai dar o mesmo enunciado da questão anterior. Vamos ir para a nossa alternativa. Nos programas e projetos de formação e capacitação com fundamentação crítica, devem-se enfatizar as fronteiras entre as disciplinas abordadas. Então, vamos ver aqui. Então, os projetos e programas de formação e capacitação com fundamentação crítica devem-se enfatizar as fronteiras entre as disciplinas abordadas. Aqui a questão ela vai ficar errada. Por que ela vai ficar errada? Com relação a esse assunto, em relação à multi, à inter, à trans, todas elas vão estar vinculadas com a formação e capacitação, todas elas vão estar enfatizando a fronteira entre as disciplinas, todas elas não. A gente viu que a multidisciplinaridade ela não faz essa vinculação. Ela não vai fazer essa vinculação aí das fronteiras entre as disciplinas, não. A gente viu que ela é tudo separado, né? Então, aqui fica errado. Quinta questão, banca Quadrix, ano 2022, também para professor efetivo. Não há nenhum lado bom por onde começar. É preciso começar por todos os lados ao mesmo tempo. Mas toda a grande criação na área da vida parece-nos logicamente impossível antes, às vezes até depois do seu aparecimento. Que é um texto associado do teórico Morim. Com base no texto acima, julgue o item. A partir de uma concepção curricular que provoque rupturas com modelos transmissíveis de conteúdos, a interdisciplinaridade, a contextualização e a flexibilidade caracterizam-se conectadas entre si, como princípios norteadores de um paradigma curricular que relaciona a educação e o mundo da vida contemporânea. Aqui não tem nada errado, não tem nenhuma pegadinha de prova, é isso mesmo, os conteúdos e interdisciplinaridade têm que ter contextualização. O que isso quer dizer contextualização? Quer dizer que eles devem estar vinculados com as reais necessidades do educando. Tem que ter flexibilidade. A flexibilidade está vinculada com o quê? Está vinculada com o que não é rígido, né? Não é algo rígido.
O planejamento, por exemplo, ele é flexível, não é algo rígido. Contextualização, flexibilidade, como princípios norteadores que relacionam a educação à vida contemporânea. O que significa relacionar a educação com a vida contemporânea? Significa que o docente e toda a comunidade escolar não vai estar somente preocupado em repassar conteúdo, vai estar preocupado em formação de atitudes, de valores e todos os seus aspectos dos alunos. E é por meio desses objetos de conhecimento, da Inter, da Trans, que eles vão estar fazendo essa articulação. Vão estar fazendo a articulação do que? Do paradigma curricular com o mundo da vida contemporânea. Voltando aqui ao nosso material, a questão ficou certa. A nossa sexta questão, banca quadrinhos também, acerca da interdisciplinaridade, aqui, é possível a interação entre as disciplinas, aparentemente distintas. Essa interação é uma maneira complementar ou suplementar e deve possibilitar a formulação de um saber crítico e reflexivo no processo de ensino-aprendizagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que a interdisciplinaridade existe uma interação. Então, o que é importante? É sempre importante a gente estar reforçando que na interdisciplinaridade existe uma interação entre as disciplinas. Vai existir uma interação, vai existir um diálogo, vai existir também uma reflexão da realidade. Por meio de objetivos diferentes. Aqui as disciplinas, elas têm objetivos diferentes, porém elas utilizam de uma atividade para poder atingir esses objetivos diferentes. Vamos ver se a questão está correta. Nossa sétima questão, também da banca quadrinhos, vai ser o seguinte: acerca da metodologia de ensino da língua francesa e de seus correlatos e o item. A organização didático-pedagógica deve prever a educação em direitos humanos de maneira interdisciplinar e transversal no currículo escolar. O que isso quer dizer? O que é a organização didático-pedagógica? Quando eu falo de didático-pedagógica, eu estou falando quais são os recursos, quais são os métodos, quais são os meios que eu vou utilizar nesse processo de implementação do quê? Implementação da interdisciplinaridade e da transversalidade também. Então, para utilizar a organização didático-pedagógica, deve prever a educação em direitos humanos de maneira interdisciplinar e transversal no currículo escolar. Interdisciplinaridade, a gente viu que a interdisciplinaridade é o quê? É a relação entre as disciplinas. É a relação entre as disciplinas. A transversalidade, ela diz respeito aos assuntos reais da sociedade. Aos assuntos reais da sociedade no currículo escolar. E o que é o currículo escolar? Segundo as DCN, são um conjunto de experiências conjunto de atitudes, conjunto de valores também. Então, quando eu vou trabalhar a inter e a transdisciplinaridade, eu tenho que levar em consideração o currículo escolar. O conjunto de experiências, conjunto de atitudes, conjunto de valores,
Tudo isso tem que ser levado em consideração. Vamos ver aqui se está correta. A nossa questão está correta. Então, gente, essas foram as nossas questões a respeito da inter e da transdisciplinaridade. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui o meu arroba Prof. Jennifer Suzane, onde vocês podem estar tirando suas dúvidas, podem ir lá no meu direct, professora, eu não entendi essa questão, me ajude, então eu posso estar contribuindo para a aprovação de vocês. Obrigada e não esqueçam de, na próxima aula, continuar com seus estudos. É isso aí, pessoal, até a próxima.